quero. O Maníaco do Parque, uma coisa que eu fiquei muito surpreso pesquisando a vida dele, que é um dos piores criminosos desses de mídia que o Brasil já teve, mas quando eu fui investigar a infância dele, eu consegui entender como ele se transformou nesse monstro. Teve uma porção de negligência familiar, teve questões de transtornos mentais negligenciados, teve questões sexuais não resolvidas no momento que tinha que ser resolvida, que tinha que ser tratado. Então é isso. E aí, se você for perceber que é o público-alvo do meu trabalho, você como mãe, como pai, veja o que aconteceu com esta pessoa, porque o criminoso, ele não nasce adulto, ele foi uma criança, e eu acho que você investigar como foi a criança de um serial killer como o Maníaco do Parque te ajuda a olhar para dentro de casa. Com certeza. Né? Tipo, você pode, olha, nesse livro Tremembé, o último capítulo, ele é surpreendente porque ele traz história de crimes de pessoas que não tinham tendência nenhuma de ser criminosa, como o Maníaco do Parque, mas uma escolha errada levou o caminho todo. Leva. Uma escolha errada, cara, eu vou pra balada, vou beber todas na balada, mas eu vou dirigindo. Então, assim, tu tá fazendo uma escolha que tu não tem noção o cara foi para lá em Tremembé. Que é aquele que pegou o Porsche azul e bateu no transporte aplicativo, matou o cara foi para lá porque resolveu. Os amigos disseram, cara, tu não tá em condição de dirigir. Não, vai, não, eu vou, e foi, e deu no que deu. Um outro lá estava com um transtorno que ele não conseguiu, ele foi ao médico, o médico disse, olha, vai, toma esse remédio, fica em casa. O cara foi, tomou o remédio e misturou com álcool. Putz. Então, o resultado disso terminou em que ele foi para lá em Tremembé. Então é isso, o livro, essas histórias, elas trazem, na verdade, o crime para perto da pessoa que acha que nunca vai parar em Tremembé. Por isso que na abertura do livro eu falo, gente, é o seguinte, esse livro não é sobre eles, é sobre nós. Eu tento trazer Isso era muito quando eu fazia as palestras de lançamento. As pessoas dizem, mas eu não gosto da Suzane porque não sei o quê. Aí no meio ela fala assim, eu jamais faria isso com meus pais. Aí você vê só, as pessoas se colocam no lugar. Então eu acho isso interessante, né? Da pessoa trazer isso para perto. Porque essas pessoas, Igor, elas não estão longe da gente. São pessoas. São pessoas, elas estão aqui, elas estão circulando, elas estão indo no mesmo mercado que você está indo. Você, por exemplo, o Maníaco do Parque tem vítimas que poderiam ser de qualquer família, porque ele pegava mulheres que estavam, por exemplo, no Parque Ibirapuera. Então é isso. Às vezes, você numa leitura dessa, você consegue até se prevenir de ser vítimas de abusadores seriais, como o Thiago Brenan, de médicos que usam a medicina de forma totalmente criminosa, como o Roger Bedelmaci, que era um médico da classe alta, né? Um cara que tinha uma clínica num dos bairros mais luxuosos aqui de São Paulo. Então é isso, sim. O livro ele tenta mostrar que isso faz parte do mundo que a gente vive. E não do mundo que tu acha que tá, não, isso não vai acontecer comigo, tô longe disso. Não tá. Mas você estava contando pra gente ali embaixo, antes da gente começar aqui, de um evento que você foi lá e aí você estava autografando livros, e as pessoas levavam os livros para você autografar, que tu falou que ficou com um braço... Fiquei com um negócio que veio aqui pras costas. Ou seja, tu assinou livro pra cacete, gente pra cacete. Mais de 600. Então, e aí... Ao longo da tua carreira, tu já trocou ideia com vários leitores. Vários. Né? Na tua opinião, o que quer dizer, desse universo, em conversando com essa galera, por que as pessoas se interessam em geral por esse tipo de assunto? Você acha que a gente tem sei lá, algum certo fascínio? Eu escrevi um negócio aqui que responde essa tua pergunta. É um negócio bem interessante isso. Que assim, primeiro que eu acho assim que cada um tem uma razão, eu acho, pra... Olha, eu escrevi exatamente isso aqui, olha.
Com o lançamento da série Tremembé e do livro Presídio dos Famosos, volta uma pergunta que sempre me fazem. Afinal, por que o público se interessa por histórias de crimes reais? Na minha leitura de quem trabalha há muitos anos com o tema, diria que o interesse existe porque as narrativas revelam o lado oculto da sociedade e da condição humana. De certa forma, o true crime funciona como um espelho distorcido da realidade, mostrando excessos, transgressões e os limites de que somos capazes. Há um fascínio em compreender o que leva alguém a cometer um ato extremo, porque isso nos confronta com nossos próprios medos e fragilidades. Essas histórias também oferecem uma sensação paradoxal de segurança. Ao assistir ou ler sobre crimes violentos, o público observa o perigo à distância, protegido pela meditação da narrativa. É uma forma de se aproximar do abismo sem cair nele. Além disso, o gênero traz uma dimensão investigativa que envolve o leitor ou o espectador com a busca por pistas, a tentativa de entender as motivações e a reconstrução da verdade, quase como se todos participassem da investigação. Outro ponto é que os crimes de grande repercussão expõem tensões sociais e questões profundas sobre poder, justiça, desigualdade e moralidade. O público não se conecta apenas com a violência em si, mas com os dilemas éticos e humanos que emergem dessas histórias. Por isso, o true crime vai muito além da curiosidade mórbida, tornando-se uma forma de discutir quem somos como sociedade. Interessante, porque tem bastante... conversando com pessoas sobre... E assim, não exatamente aqui no programa, mas com as pessoas na vida, geralmente surge esse... Quando a gente tá falando de true crime e tal, porque assim, o true crime, ele teve uma onda muito forte das coisas realmente estando no hype, e não é como se ele tenha... Não é como se o true crime tenha perdido... força. Ele tá... Na verdade, as pessoas ainda curtem bastante esse tipo de conteúdo. E aí, trocando ideia aqui, uma pergunta que surge com alguma frequência é: por que será que as pessoas gostam disso? Será que é algum tipo de coliseu que a gente tá ali pra pão e circo e toma aqui um monte de sangue e um monte de coisas horrorosas e tal? Ou tem mesmo uma reflexão ali de como? É um espelho. Eu acho que é um espelho da sociedade. Isso que você escreveu aí faz bastante sentido no fim das contas. Sim, porque é assim, existem várias motivações. Você pode ter a sua, eu posso ter a minha. Obviamente, quem já teve na família uma morte violenta como essa tem um interesse diferente, né? Aí tem essa curiosidade